Gente, é o seguinte, o Papo Aberto tem uma novidade grande para vocês. Seguindo toda a tecnologia, vamos bater um papo aqui nesse estúdio, é um novo estúdio que nós vamos aqui entrevistar, bater um papo de uma forma descontraída, falando da política, falando a verdade, levando para vocês um jornalismo sério, com debates inteligentes. A partir de agora, nesse novo cenário, nesse novo estúdio aqui que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. E as principais entrevistas já inauguramos. O primeiro papo foi com a doutora Raíssa Soares, onde ela falou com exclusividade tudo o que aconteceu na pandemia lá na Bahia e também sobre o cenário, que hoje ela é pré-candidata ao Senado pela Bahia. Acompanhe o Papo Aberto nas redes sociais e também na TV Capital, canal 32 HD em TV aberta. Nós encontramos. Fala, pessoal. Pessoal, hoje nós estamos aqui para bater um papo aberto com a doutora Raíssa. Gente, é o seguinte, quem que passou a pandemia e não ouviu esse nome, doutora Raíssa Soares, lá de Porto Seguro, que hoje nós vamos bater um papo aqui descontraído. Seja bem-vinda a Goiás, doutora Raíssa. Muito obrigada, James. Muito obrigada aí. Um prazer e uma alegria estar aqui em Goiás com os ouvintes desse canal legal chamado Papo Aberto. Que bacana. Olha, já vamos direto então. Eu queria tentar entender, e nossos ouvintes também, telespectadores, que de fato, doutora Raíssa é uma pessoa bem-sucedida, médica, conceituada, já tem um padrão familiar consolidado, cristã, tem o Geraldo, uma pessoa sensacional, ministra a palavra de Deus para vários lugares. Mas o que de fato levou a doutora Raíssa a falar assim, eu preciso entrar nesse negócio? James, eu vou te dizer que a pandemia foi um descortinar. Quando políticos que ocupavam cadeiras em local de decisão do nosso país, essas pessoas impediram que medicações chegassem ao povo. Meu Deus. Quando você poderia ter tido políticas públicas em defesa das pessoas, usando pouco recurso, usando uma estratégia de proteção e que a gente impediria muitas pessoas de terem morrido, a gente viu que quem está hoje ocupando cadeiras de poder, elas estão ali por motivos vários, menos, claro que com suas exceções, menos realmente fazer algo que vai melhorar o povo, que vai proteger o povo, que vai cuidar do povo. Então, nesse evento Covid-19, o evento pandemia, ele descortinou o olhar político de muitos cidadãos, como eu. Mas a senhora imaginaria que a senhora poderia ser essa protagonista no Brasil e também no mundo inteiro? Não, de forma nenhuma. Sério? Eu pensei e estava cuidando de Porto Seguro. Né? Assim, todo o meu agir foi para proteger Porto Seguro, porque Porto Seguro era uma cidade onde nós tínhamos optado por mudar, eu exonerei de 2 cargos em Belo Horizonte, levei minha família toda para estar ali. Caramba. E foi até com uma visão até espiritual mesmo, porque a gente comprou, inclusive, o conteúdo do auditório do Avivamento. A gente estava procurando lugar quando a pandemia chegou. Mas ali a gente estava protegendo aquela população. 160 mil habitantes, sem hospital municipal. Sem hospital municipal? Que desafio. Então, ou seja, eu tinha que tentar fazer algo antes que o paciente chegasse em hospital. E todo o procedimento e tudo que a gente viveu foi para proteger o povo. Né? Eu atendi muitos casos, trabalhei muito, cuidei muito de gente, mas eu vi que o que importou mesmo nessa história toda foi posicionamento, foi defender posições que protegiam as pessoas. Quando eu defendi o tratamento e guardei as pessoas, me doei enquanto tempo, enquanto energia, disposição, tudo em prol das pessoas, ao longo da trajetória, o povo baiano me levantou para a política. E meu marido, Geraldo, falou assim para mim, se prepara porque você vai ser chamada para a política. Eu falei, não quero mexer com política. Quer cuidar de vidas ali. E aí ele me falou, você se prepara porque o nome já está sendo cotado para o Senado Federal. Eu falei, mas como que eu vou entrar no Senado Federal? Eu não tenho história política. Passaram-se os meses e hoje eu percebo que não é essa política que está aí. Né? Assim, o povo brasileiro, o povo baiano, o povo goiano, ele não quer essa mesma política que está todo mundo acostumado a ver, que é a política das parcerias econômicas, do toma lá da cá, é a política dos conchavos, então eu fico com você, você me dá isso, eu te dou aquilo. É a política onde você tem histórias repetidas de corrupção, infelizmente, de casamentos destruídos. A gente tem que realmente ocupar o espaço que muita gente ocupou por anos e décadas
Mas as pessoas que defendem princípios que são tradicionais, que são conservadoras, que defendem a família, que têm a cristandade como um princípio de agir e do agir e do fazer, essas pessoas de bem precisam ocupar cadeiras para fazer políticas pelo povo. Bolsonaro, como homem isolado, como líder da nação, ele tem todas as suas dificuldades de governar, entendendo que tem um Congresso que não é a maioria dele, tem um Senado que não é a maioria dele, porque o pensamento de que eu ganho com essa função, onde eu vou me promover por estar sentado nessa cadeira, o que eu vou fazer para ganhar, para estar naquela posição, essa é a maioria, né? Então, assim, a gente conversa hoje, eu tenho estado, a gente está aqui, inclusive estava em Brasília, estamos voltando para lá, mas o que a gente percebe o tempo inteiro? São os velhos da política sabendo o seguinte, olha, eu sei como persistir no poder, e eu estou no poder há X mandatos e eu continuo e vou fazer assim. Ou seja, porque já tem um modus operandi de eu reino aqui, eu fico aqui, ninguém me tira. Da família tradicional também. Como que a senhora viu os ataques, além de pessoas da esquerda, mas como que a senhora viu ali os ataques dos profissionais que a senhora... Tipo, profissionais de profissão, seus colegas de profissão, os próprios médicos atacarem a doutora Raíssa. Como a senhora viu naquele momento? Como a senhora vê isso? James, eles estavam atacando, eu consegui enxergar dois grupos. Um grupo que estava reconhecendo em mim alguém que queria aparecer. Então, eles olhavam para mim, você está querendo aparecer, já chega, para de fazer esses vídeos. E eles não tratavam, eles ficavam quietos, eram pessoas, inclusive, que resolveram fechar consultório e não trabalhavam. E tinha um outro grupo que era politicamente posicionado de esquerda. Então, pessoas filiadas ao PSOL. Meu Deus. E esse grupo, ele se tornou inimigo. Era amigo até a pandemia. Quando veio a pandemia, eu me posicionei a favor do tratamento. Pronto, ficaram meus inimigos. Então, agora teve um grupo grande também que foi coeso, que foi cuidando, que foi tratando, que me falava no bastidor, Raíssa, eu não quero que fale do meu nome, mas eu estou tratando, me ensina aí como é que você está fazendo. Só que eu não quero aparecer, eu não quero... Porque cada um sabe o tamanho que o sapato aperta, né? Então, eu não critico quem não quis aparecer. Não quis, né? Na verdade, eu não quis aparecer, eu quis ajudar e acabei aparecendo. Uma forma natural, né? Sim. Outro detalhe passando agora, falam que hoje os evangélicos cristãos, não só evangélicos, mas também incluindo católicos, falam que eles vão ser decisivos nessas eleições de 2022. Como que a senhora vê o papel da igreja hoje na política? James, isso é uma pergunta excelente. Por quê? Olha só, escutem comigo. Antigamente a gente dizia que política, religião e futebol não se discutia, cada um tinha a sua opinião. Mas a partir do momento que uma agenda que já está sendo implantada há décadas no Brasil e no mundo, essa agenda que vem com todo um cenário pronto e um script pronto, e nessa agenda eles cancelam a igreja, eles fecham as igrejas, eles proíbem o pregar o evangelho em ambiente público, eles já tiraram a Bíblia das escolas. Então eu pergunto, como que a gente na política não se posiciona? Se nós que somos cidadãos de bem, que não tem um histórico político, estamos nos colocando nesse pleito eleitoral, nós estamos aqui para defender princípios e valores. Um deles é o princípio cristão. Então, nós temos liberdade, nós vamos defender a liberdade de culto. E não significa que o mundo e o Brasil, a Bahia, o Goiás, tem que ser evangélico ou católico, não é isso. Os estados e municípios, eles precisam continuar sendo livres, inclusive para cultuar o Deus aonde quiser e como quiser. E isso cabe, James, a todas as religiões. Aqui eu não estou dizendo que eu sou contra a religião A ou B, eu não sou contra a religião nenhuma. Cada um tem a sua descoberta com Deus. Agora, o que nós não podemos permitir é que pessoas que ocupam cadeira de poder vão falar, a partir de agora eu faço uma lei que vai ser aprovada no Congresso por maioria de votação, que vai dizer proibido pregar o evangelho. Meu Deus. Proibido abrir igreja se não for domingo. Proibido igreja aberta. Proibido igreja que não tenha pelo menos 500... Não pode colocar regra nessa parte específica da sociedade que envolve a nossa liberdade de cultuar a Deus. Isso vale para todas as religiões. Então, por isso que não tem como separar a questão o assunto religião do assunto de política. Porque a oposição, entraram na celeuma da religião para nos impedir. Então, nós entramos na celeuma da política para dizer, não vão impedir. E, por isso, cristãos, me escutem, você que acredita em Deus, não sei qual a religião que é a sua, mas você que é cristão,
Você que gosta de ter... Você às vezes cultua Deus dentro da sua casa, às vezes você vai à igreja, às vezes você vai numa célula na casa de alguém. Não importa onde você cultua Deus. Essa decisão está na sua mão para os futuros gestores. Quem vai realmente fazer as políticas do nosso Estado, de Goiás, da Bahia, de onde eu estou, da nossa nação. Quando nós nos omitimos e dizemos, não, eu vou eleger alguém que tem um pensamento de esquerda, essas pessoas, elas são contrárias à liberdade de culto. Então, fique atento. E como é que você vai saber se é de esquerda ou de direita? Existe hoje uma linha que separa partidos de direita dos partidos de esquerda. Os partidos de direita são partidos conservadores. Os partidos de esquerda, eles são todos a favor de pautas que são chamadas progressistas, são aquelas pautas para frente. Então, os partidos de esquerda defendem aborto, querem legalização de drogas, eles acham que ninguém pode ficar armado porque é um aumento da violência e isso não procede. Eles querem toda essa linguagem neutra e favorecer toda a política do LGBTQI+. A gente não tem nada contra arma, eu não tenho nada contra os posicionamentos, só que eu não vou defender isso como política pública. Se eu tenho que defender a política para um povo, porque política pública é isso, são as políticas que eu vou fazer em defesa das pessoas. Se eu estou fazendo em defesa daquele que não pode ter o seu direito preservado, a política pública existe para preservar o direito de todos. Eu não vou favorecer algo que vá contra princípios que são cristãos. Então, nós somos contra o aborto, porque tem como eu prevenir a gravidez. Nós somos contra as drogas, porque toda deterioração do caráter está baseado no início de um cigarro de maconha. Não existe legalização de drogas que vai trazer sucesso a uma sociedade. Nós somos a favor, sim, que a sociedade civil que queira, faça seus testes, seus cursos, compre a sua arma e tenha para sua legítima defesa. Ponto. É para quem quer, não é para todo mundo. Tem que fazer teste psicotécnico, tem que fazer todo um preparo, tem custos. Não é essa arma que está colocando os criminosos armados, porque eles traficam armas. Então, quem quer liberdade, tem a sua arma. E nós queremos, olha, respeitamos toda a liberdade sexual de cada um. Tenha o sexo que você queira ter, mas não imponha essa agenda para as nossas crianças, não queira trazer essa confusão na cabeça dos nossos pequenos, que na hora certa eles vão escolher. Se tem um pequeno agora com 5, 6 anos que não sabe bem se ele é menino ou menina, cabe aos pais educá-lo e ensinar a ele o que é, por exemplo, o afeto com um colega de sala, e não necessariamente dizer que uma criança de 5 anos virou um homossexual porque ele gosta do menino para jogar bola. Então, esses conceitos malucos que estão sendo colocados na cabeça das nossas crianças é uma violação, é um desrespeito às nossas crianças. Então, toda essa agenda progressista está do lado da esquerda. A maioria dos partidos que estão na esquerda tem siglas, são os seus líderes que implantam essas agendas. PT, PSOL, PCdoB, PCB, Cidadania... O que mais? PV. Esses Rede. Partidos, Partido Rede, esses partidos optaram por defender essas pautas. Você não vê mais o Partido dos Trabalhadores defender o trabalhador. Você não vê esse então originário lá atrás defender o trabalhador. Não, está defendendo agora pautas que são chamadas progressistas por causa do progresso, mas que desconstrói tudo que nós pensamos e desejamos para as nossas famílias. Então, do lado de cá estamos nós, os conservadores, os cristãos. Por isso que, igreja, você precisa saber dessa informação e você precisa se posicionar do lado que Cristo nos ensina a estar, que é do lado de cá, que é junto dos conservadores. Meu Deus, que aula. Pegou aí, né, o Joelson? Vamos fazer um bate-volta rapidinho. Eu vou falar um nome, você rapidamente, em 5 segundos, 2, 3 palavras, descreve essa pessoa. Nós temos lá na TV que a gente fala dá like ou bloqueia, né? Aparece Michel Temer, eu dou like nele ou bloqueio. Mas vamos fazer um bate-volta, eu vou falar o nome, você fala uma característica dela, descreve 5 segundos, 3 palavras, da forma bem rápido. Vamos começar, então, falar da Anitta. O que a senhora acha da Anitta? Um ser humano vazio, que quer lacrar para ter sucesso. Gustavo Gayer. Um ser espetacular, inteligentíssimo, um grande influencer do bem do nosso país. Alexandre de Moraes. Um ser que nós respeitamos pela cadeira que ocupa, mas está querendo se colocar acima de Deus. Jair Bolsonaro. Um ser humano escolhido por Deus para reinar nessa nação e impedir que o mal opere nas nossas famílias. Ex-ministra Damares.
uma flor de formosura que foi capaz de fazer uma pasta tão complexa quanto a pasta que ela exerceu no Ministério da Cidadania, mas com tanto amor e tanto respeito. Uma pessoa que a gente admira muito. Michel Temer, ex-presidente da República. Respeito. Eu acho que ele é um homem na política brasileira que merece respeito, independente das posições onde ele já sentou. Mas ele continua sendo um homem que, quando você fala dele, você mantém a palavra de respeito, talvez porque ele se manteve neutro por muito tempo. João Roma. Um aguerrido, lutador, que está defendendo a Bahia nesse momento, e sabendo que ele tem o seu opositor ainda em vantagem, mas que cresce a cada dia. Isso muito pelo trabalho que o João Roma tem feito no Estado. Um trabalho de lealdade e compromisso com o povo baiano. Arthur Lira. Eu vou dizer que é uma personalidade política que nos deixa sempre em dúvida. ACM Neto. Um negociador político. Rodrigo Pacheco. Outra personalidade política que nos deixa em dúvida. Você nunca sabe que lado que está. Alan dos Santos. Um guerreiro que merece o respeito de todo cidadão brasileiro por levantar a sua voz e estar cumprindo o que está cumprindo. João Dória. O João de São Paulo, que voltou para o lugar onde talvez ele tenha nascido. Pronto, ele é... Voltou para o lugar de onde ele saiu. De origem, né? De origem. Luiz Inácio Lula da Silva. Um ser, infelizmente, dominado pelas trevas. Não tem coração de amor ali dentro, não. Aécio Neves, finalizando. Poderia ter sido um grande presidenciável se não tivesse se corrompido no caminho. Tem algum nome que a gente poderia citar aqui que a doutora Raíssa poderia falar? Posso finalizar com ele, seu esposo Geraldo. Como você descreve ele? Geraldo Soares, um esposo guerreiro, companheiro, parceiro, homem de autoridade, que está se dispondo, que está emprestando a sua vida para o cenário político para implantar a mentalidade cristã no país. É uma personalidade única e que é um leão do bem para esse país. Família, o que você falaria? É a base de tudo, nos sustenta, nos dá refrigério, suporta na dor e na alegria. Maravilha, foi muito bom o papo, esclarecedor e, de fato, a gente precisa levar conteúdo para você do outro lado que te leva à verdade, leva conhecimento através da vida da doutora Raíssa, que você viu aqui a aula hoje. Muito obrigado pelo tempo e que Deus possa, de fato, te fortalecer. Não é fácil, acho que foi uma aula não, foi um preparativo, toda a Covid, os embates, os desafios, né, ali provavelmente todo mundo sabe, ser humano, às vezes há momento ali, fala, para que eu tô aqui nessa posição, né? Mas você conseguiu, Deus estava ali naquele momento te fortalecendo para coisas grandes, né? Hoje você viu que precisou passar por tudo aquilo, porque imagina a doutora Raíssa lá no Senado Federal, com políticas conservadoras, a favor da família. Gente, aqui em Goiás, ou se você tem parente, Goiás tem um acesso muito forte com a Bahia, Barreiras, Posse ali, que já vai para Barreiras, muito forte, ajudar de fato, levar pessoas como a doutora Raíssa para o Senado Federal. E aqui em Goiás, nós não falamos. A senhora tem alguém aqui em Goiás para deputado federal? Quem que é essa pessoa? Isso, Gustavo Gayer. Gente, vocês têm aqui um nome de alguém inteligente, que compreende o cenário político nacional e que vai representar Goiás com excelência, por defender princípios e valores que são tão importantes nesse momento crucial que o Brasil e o mundo vivem. Gustavo Gayer tem o meu apoio e o meu respeito. Não é à toa que a gente veio aqui, pessoalmente, nos estúdios dele, viu? Que maravilha. Muito obrigado pelo tempo. O Papo Aberto agradece. Venha mais vezes aqui em Goiás. Virei. E parabéns pelo trabalho. Amei essa cidade. Parabéns. Uma cidade bonita. Gostei nunca tinha estado aqui. E olha, obrigado a cada um de vocês ouvintes, aí os seguidores das redes. Parabéns por vocês também serem aguerridos, lutadores, e sejamos um grande exército do bem, levando informação para as pessoas não se confundirem e não ficarem em dúvida em quem que elas vão depositar o seu voto. Você pode dar até um recado para aquele amigo seu que... Lembra do grupo do lado de cá?
às vezes é amigo dele, mas ele optou por estar neste grupo. E na hora que lá no Congresso ou na Assembleia eles têm que fazer uma votação, o partido determina se o voto é sim ou não. E às vezes ele está do lado de cá, o partido do lado de cá mandou falar assim, sim, você tem que votar a favor do aborto. Ele pode até ser contra, mas o partido dele manda votar a favor. Então, cuidado com esses partidos que são considerados hoje partidos com uma tendência, com uma ideologia de esquerda. Muito prazer falar com vocês. Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, doutora Raíssa. Deus abençoe nesse novo desafio, viu? E você, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa, o próximo papo. Até mais, Deus abençoe.